Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Estava vendo aqui, ainda agora no GE, matéria do Giba Pérez, né? Ele estava falando que o Zubeldia, 5 missões de Zubeldia no Fluminense durante a pausa da data FIFA. O treinador tem um único respiro no calendário para fazer correções e se prepara para a maratona de jogos. Isso foi matéria publicada pelo Giba Pérez no GE. Aqui. A pausa da data FIFA de março é o primeiro e único respiro no calendário do Fluminense até a Copa do Mundo. Porque é também uma oportunidade para o técnico Zubeldia fazer correções, melhorar o que já vem sendo bem feito e preparar o time para uma maratona dura nos próximos 2 meses, né? Quando a rotina de partidas for retomada. Em 1º de abril, se iniciará uma sequência de 2 meses com 18 jogos e viagens que vão superar os 28 mil quilômetros, atravessando o Brasil e a América do Sul de ponta a ponta. Matéria muito boa do Giba Pérez. Esse cenário torna o período atual crucial na preparação, pensando nos objetivos que o clube tem para o restante da temporada. Nessa sequência serão disputadas toda a fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026. A 5ª fase da Copa do Brasil e 10 rodadas do Brasileirão, praticamente o restante do primeiro turno inteiro. É muito jogo, 18 jogos até a Copa do Mundo. Para conseguir a classificação dos torneios, mata-mata e seguir brigando do topo do torneio nacional, Zubeldia precisa fazer correções e melhorias no time no único período de treinos que terá até junho. O GE listou 5 focos principais, que eu acho correto também. O que falta realmente se tem equilibrar o time. Se tem algo que o Zubeldia conseguiu desde que chegou no Fluminense, em setembro de 2025, que é formar um time extremamente organizado e competitivo. Mas ainda falta encontrar o equilíbrio ideal para competir por título, principalmente quando precisa fazer substituições, né? A missão inicial de classificar para a Libertadores no último ano foi cumprida, com um time que se defendia muito bem, mas tinha dificuldade de ser criativo e concluir as chances no ataque. Com reforço e perdas no começo de 2026, a ordem se inverteu. É verdade. O time agora ataca bem e se defende mal, né? Hoje o Fluminense ainda é um time que peca na definição das jogadas, apesar de ter chegado um bom centroavante. E eu acho que o problema do Fluminense não é no primeiro tempo, é no segundo tempo, quando o time todo cansa e o Zubeldia demora a fazer as substituições. Ao mesmo tempo, vem se expondo mais na defesa. Nos últimos 6 jogos, 3 jogos, foi vazado 5 vezes. E só não sofreu mais porque o Fábio fez pelo menos 3 grandes defesas contra o Atlético Mineiro. E olha que o Fábio não é convocado para a seleção. Vocês viram o Ederson agarrando? A bola que foram pro gol entraram. Goleiro muito fraco. O Fábio agarra muito mais do que ele. Mas sem idade, né? 45 anos, não joga no exterior, não tem empresário forte, né? Porque quem convoca a seleção e escala o time da seleção, infelizmente não é o treinador. Eu me decepcionei muito com o Ancelotti.
Pensei que ele ia chegar aí e ia fazer diferente, mas está fazendo a mesma coisa. A pressão, pelo jeito, é muito forte. Quem escala e convoca a seleção são os empresários. Por isso que os empresários mais fortes trazem os jogadores que estão lá de fora, e quando é aqui no Brasil é jogador de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, praticamente só esses times. Podem ver, pode ver se eu estou certo ou estou errado. Por isso que eu acho que a seleção brasileira, espero que eu esteja errado, mas eu acho que a seleção brasileira não vai ganhar nada. E escuta o que eu estou falando. O Neymar não está jogando nada. Apesar de o nada que ele está jogando ainda ser melhor do que o Vinícius Júnior, que joga no Real Madrid, mas na seleção não joga nada também. O Rafinha é outro que também não está jogando nada na seleção. A capaz da pressão, a imprensa e o povo de São Paulo conseguir ainda com que o Neymar seja convocado para a seleção brasileira, mesmo ele não tendo condições de jogar o jogo inteiro e uma sequência de 8 jogos. Ainda é capaz dele ser convocado. Escreva o que eu estou falando. Isso é mais uma prova que quem manda a seleção não é o treinador, porque o treinador não quer convocar o Neymar. Está bem claro isso, mas a pressão é tão grande que ele vai acabar convocando o Neymar. Vejam só, eu vou gostar e vou me surpreender muito se ele não convocar na última convocação para a Copa do Mundo. Mas escrevam o que eu estou falando. Aqui, o caminho da evolução passa por seguir o nível de produção atual e reduzir chances que os rivais criam do outro lado. A eficiência, na conclusão, passa muito mais pelos jogadores do que propriamente pela comissão técnica. Eu acho que se o Fluminense fizesse os gols que ele perde, ele podia tomar gol que não tinha problema. Ele ia tomar 4 e fazer 5. Ia tomar 5 e fazer 6. Porque ele tem muita chance de fazer gol e não faz. Quando faz é 1 ou 2. Aí no segundo tempo cansa, Zubeldia demora a alterar o time. Quando altera, ou o time já tomou um empate, ou o time já tomou a virada. E se tiver tomado empate, as substituições, os jogadores que entrar vão entrar numa rotação diferente, que já está praticamente no final do jogo, e os jogadores que continuarem em campo já não vão aguentar dar o suporte necessário para os jogadores que entraram. Então, o problema, na minha opinião, é o Zubeldia entrar no acordo com ele mesmo, quando que tem que mudar nos jogadores. Saber ver o jogador que está cansado e mudar na hora certa. Não esperar até 25, 30 minutos do segundo tempo. Ano passado, tudo bem, não tinha jogadores em condições de entrar e render. Mas esse ano o Fluminense fez boas contratações. Então, pelo menos para a maior parte das posições, tem jogador capaz de entrar e substituir a altura os jogadores que estão saindo. Então, não tem por que o Zubeldia demorar tanto tempo para mexer o jogador. Porque o jogador que entra, ele está com estilo diferente do que saiu. Do que saiu. Não, mas não tem nada a ver. Ele tem que saber aprimorar e botar o jogador e o time para jogar de acordo com isso. Para isso, ele foi contratado, para isso ele é bem pago. O treinador bom é o que sabe fazer isso. Usar o corpo. E esquece alguns jogadores que ele coloca sempre. Eu esqueci até o nome dele. Tem que botar jogador do meio para frente. Esse Alisson é bom jogador, sabe marcar e sabe jogar. Bota ele para jogar a marcação. Esse zagueiro, a gente tem que ver ele jogando para ver se ele joga ou não. Ele tem que pegar ritmo de jogo, se adaptar ao futebol brasileiro, tem. Mas para isso tem que jogar. Como é que ele vai se adaptar sem jogar? Entendeu? Então tem que pegar e botar ele para jogar. Tá certo, não pode botar em qualquer jogo. Pega e bota ele no jogo que seja no Maracanã contra um time menos agressivo, menos forte.
bota para jogar. Eu acho que esse jogo contra o Corinthians seria um bom jogo para isso. O Corinthians vai estar muito desfalcado. O Fluminense tem tudo para ganhar esse jogo. Se perder esse jogo, aí é que eu vou ficar mais aborrecido ainda. Apesar que o Fluminense tem mania de fazer, joga bem contra os times grandes que estão jogando bem e joga mal para os times que estão mal. Então, ó, tem que ter um equilíbrio nesse termo. E jogar no Maracanã com um monte de campo do Fluminense, até agora o Fluminense tem ganho. No máximo o que tem acontecido é empate. Então, tá na hora de ganhar mais um jogo do Corinthians, para a gente poder continuar nesse ritmo, quem sabe ser campeão brasileiro e da Libertadores ou da Copa do Brasil. Vamos ver como é que preferia, trocaria todos os títulos pelo da Libertadores, que nos leva a disputar em 2029 novamente o Mundial de Clubes, né? Então, vamos ver se o Zubeldia vai ter... Gosto muito do Zubeldia, acho que ele está botando o Fluminense para jogar bonito, jogar muito bem, mas esse estilo de jogo do Zubeldia, o que acontece? Ele desgasta muito o jogador, que o jogador fica em movimento o tempo todo. Então, quando dá o intervalo de jogo, os jogadores voltam cansados, principalmente jogador de criação, como o Lúcio Costa, como o Savarino, e às vezes um atacante, ou um zagueiro, ou um lateral, a lateral direita do Fluminense são bons jogadores, mas não tão bem fisicamente. O Samuel Xavier tem dado os mole esse ano. O Guga começou jogando bem, mas já não está tão bem assim também. Inclusive, no jogo contra o Vasco, as duas jogadas dos 3 gols foram pelo lado dele também. E o zagueiro, James, o James falhou em 2 dos 3. E olha que o Freitas não jogou, que era o zagueiro que estava sendo criticado o tempo todo. Então eu acho que a gente o Zubeldia tem que rever isso, tem que ver se tem condição desse Midjan jogar. O cara veio muito bem quisto lá de fora, né? Muito bem escolhido pelo scout e por todo mundo, então o cara tem condição. Vamos botar ele para jogar para ver. Lógico, tem que ter uma segurança melhor. No momento eu acho que o Arana está melhor do que o René, é muito mais jogador que o René. O Zubeldia gosta do René, tudo bem, mas o Arana no momento é melhor do que ele. Então tem que botar quem está melhor, e no momento quem está melhor é o Arana, né? Ó, aqui os três mais recentes, o volante Alisson, o centroavante Castilho e o zagueiro Mijan, ainda vão ganhando espaço e podem aproveitar o período para se entrosar com os companheiros e se adaptarem ao que precisam fazer dentro do time, né? O atacante é o único que já foi titular e inclusive marcou um gol bonito contra o Atlético Mineiro, o gol da vitória do Fluminense. O defensor colombiano sequer entrou em campo. E eu acho, na minha opinião, eu não estou lá vendo os treinamentos, mas se ele veio bem escolhido pelo scout, né? Pelos jogadores e pelo valor que foi, ele tem que entrar e jogar. Melhorar a eficiência no ataque. Se tem algo que vem limitando o time, incomodando os torcedores do Fluminense, é a quantidade de gols perdidos. Foi o que eu falei. O Fluminense tem que, se tomar 4 gols, tem que fazer 5. Se tomar 5, tem que fazer 6. Se o Fluminense fizer os gols que ele perde, ele pode tomar quantos gols for que ele vai ganhar, porque ele cria muito, principalmente no primeiro tempo. Aí chegar no segundo, como eu falei, o time cansa, aí chama o adversário para o campo. Não é covardia, é cansaço e demora do treinador substituir os jogadores, né? Aqui, o Fluminense é a quantidade de gols perdidos. Foi assim que o time se complicou em jogos recentes. Quase perdeu 2 pontos contra o Atlético Mineiro. E perdeu 3 contra o Vasco por isso também. Tivesse feito mais um gol pelo menos, não teria levado a virada, que teria baixado a bola do Vasco. E se marcasse bem
Lá atrás também não teria tomado os 3 gols como tomou. O mais complicado, criar chance, o time vem fazendo. Foi o que eu falei. Zubeldia tem esses dias de treino para afiar a pontaria dos atacantes ou até mesmo mudar as opções de frente para melhorar a pontaria. Na frente eu acho que está correto, não tem que mudar. Os jogadores, na minha opinião, têm que aprimorar a pontaria para poder fazer mais gols. Não se pode perder tantos gols assim. Que aí, se você perde, se você está no ataque o tempo todo, perde 1, 2, 3, 4, 5 gols, uma hora você vai tomar. É o velho ditado da minha época, até do pessoal mais antigo que eu também, quem não faz, leva. E é o que tem acontecido com o Fluminense. Se você faz um, não faz mais nenhum, acaba tomando um empate e a virada, como aconteceu contra o Vasco. Corrigir bolas aéreas defensivas. Na defesa é o principal erro da defesa do Fluminense, é esse. É, o Zubeldia tem que acertar o posicionamento dos zagueiros, dos laterais, para impedir os cruzamentos, porque se você não deixar que o time adversário cruze, você não vai ter perigo em bolas altas. E se acontecer os cruzamentos do time adversário, você tem que saber se posicionar e ver a hora, o time para que tem que marcar. Normalmente você tem que botar os jogadores mais altos para marcar os jogadores mais baixos. Você vai botar um Guga ou Samuel Xavier para marcar um atacante de quase 2 metros de altura. Não tem como. Então tem que saber posicionar os jogadores no lugar certo, na posição certa, ver aonde tem que ficar para poder marcar o jogador, para impedir que eles cabeceiem. Só sai gol se o ataque adversário conseguir cruzar e o ataque também conseguir cabecear para o gol. Se a nossa defesa, o nosso lateral, não deixar o atacante cruzar, o atacante que estiver na área não vai ter como fazer o gol, porque a bola não vai chegar nele. Isso é a minha opinião, né? E também recuperar a parte física, que isso aí realmente é o que eu falei. Eu acho que não é só recuperar a parte física, eu acho que o treinador tem que saber mexer na hora errada. Na minha opinião, o maior erro do Zubeldia é não saber mexer na hora certa, não saber a hora de mexer. Aí é o que tem um senhor que entrou no canal, falou: quem sou eu para falar que o treinador é teimoso? O treinador é teimoso, não é só eu que estou falando. O treinador é teimoso quando todo mundo vê que ele está mexendo na hora errada, demorando a mexer, e ele vai para a coletiva, é perguntado, e ele fala que não mexeu, porque se mexesse, os jogadores que entrariam, tem estilos diferentes dos que estavam lá. Interessa ter estilo diferente. O treinador tem que colocar e treinar antes do jogo como é que entra os outros jogadores, como é que marca, como é que joga. Aí contrata jogador, gasta uma fortuna para o jogador ficar no banco, ou então nem para o banco. Não. O treinador é bem pago para saber a hora e como botar o jogador para jogar, para substituir o outro. E também para poder aproveitar os jogadores, que tem que contratar os jogadores que o scout, a comissão técnica e os dirigentes acham que tem condição de jogar. Não adianta gastar uma fortuna e o jogador ficar lá no banco ou ficar só treinando. Aí usar os jogadores da base, que na minha opinião nunca vi. Tá? Estou com 64 anos, vou fazer 65 anos. Há muito tempo que eu não vejo um sub-20 tão fraco quanto esse do Fluminense. O sub-13, 15, 17 é bom, mas o erro da direção, eu tenho falado, o erro da direção, não é só do Fluminense, mas principalmente do Fluminense, é pegar os jogadores que se destacam no sub-17 e levar logo para o profissional. O que acontece? O jogador vai para lá, treina, mas não joga, porque ele ainda não está em condições de jogar no profissional. Ele tem que passar por todas as categorias para ficar cascudo, para poder saber jogar. Não adianta, o cara está jogando muito.
Aí bota o cara lá. O que aconteceu com esse Riquelme Felipe? Além do jogador ficar mascarado. O Riquelme Felipe, você vê que ele pega a bola, quando ele, as últimas vezes que ele entrou, ele ficou de fora dos outros jogos e foi rebaixado para o Sub-20 por isso. Ele pega a bola, ele não olha para os companheiros. Ele pega a bola e quer driblar. Aí sai com bola e tudo. Faz, não é, o jogador não joga para ele, ele joga pro time. Pro time. Quem faz o jogador é ele e o clube. Porque se nem o clube pegar esse jogador e botar na escolinha para ir jogando em todas as categorias, ele não vai jogar nunca. Vai ficar brincando só nas peladas de rua. Então o jogador, ele que é profissional, ele tem que jogar pela instituição que o contra. Não estou falando só do Fluminense, não, dos outros clubes também. Tem que jogar pela instituição que ele representa ali. Ele não é o Riquelme, ele é o Fluminense. Na hora do jogo, ele é o Fluminense. Porque se ele perdeu a bola, saiu um contra-ataque e o time tomar o gol, quem perde não é ele, é o Fluminense. Então, o jogador da base tem que passar por todas as categorias por isso. E os treinadores da base têm que saber botar isso na cabeça dos meninos, desde todas as categorias. Eu falei no vídeo anterior, o Bahia, quando passou a ser SAF, né? Do City, né? O que acontece? Eles contrataram todos eu não digo, mas a maior parte dos profissionais excelentes da base do Fluminense começou, não sei se foi com o Marcelo Teixeira, que fez até aquele time lá de fora do Brasil. Ele foi para o Bahia e levou quase todos os profissionais da base do Fluminense. Eu não estou lá no Fluminense, vê que o Bahia, a base do Bahia cresceu bastante. Tem aparecido vários jogadores lá no Bahia, da base. E eu não estou no Fluminense, eu não posso ser leviano e falar que o Fluminense não está fazendo isso. Mas o Fluminense, se não fez, tem que trazer profissionais à altura na base para trazer jogadores como traziam anteriormente. E saber botar um sub-20 forte. O sub-20 Fluminense está muito fraco. Eu vi um jogo agora há poucos dias, Cruzeiro Fluminense, no primeiro tempo o Fluminense já tinha levado 3-0, o Cruzeiro não fez mais gol no segundo tempo porque não quis, ou porque não forçou. Então eu acho que tem que ser levado mais a sério a base. Não adianta os torcedores cobrarem, porque o treinador não pega jogador da base, porque a diretoria. Cara, tem que ter jogador para jogar, cara. Não adianta pegar o jogador, só porque é da base, não é xerém que joga, é o jogador. Então tem que ter jogador à altura para jogar. Para isso, tem que trazer os scouts da diretoria, tem que trazer bons jogadores para jogar na base, para poder, quando chegar depois no sub-20, quando tiver para estourar a idade, subir para o profissional. Não do sub-17 para queimar o jogador, como está queimando vários jogadores aí. Só quando é um jogador extra-série que pode ir do sub-17 profissional. Mesmo assim, é bom ter cuidado, tá? Isso aí, agora vamos aguardar para ver os treinamentos, ver mais ou menos, já está chegando, hoje é sábado, amanhã o Fluminense, os jogadores devem ter uma folga para treinar depois segunda e terça para jogar na quarta-feira contra o Corinthians no Maracanã às 9h30 da noite. Provavelmente será a transmissão da Globo. Provavelmente, que eu não sei porque a Globo sempre puxa o saco do Flamengo ou de time de São Paulo, aí a gente não sabe como vai ser. Mas, dito isso, vamos aguardar para ver. E agora eu vou falar outra parte que eu normalmente sempre falo. Eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal. Estou com 758 inscritos, tá? Fiquei empolgado. Estou querendo chegar aos 1000. Espero contar com o apoio de todos vocês que estão inscritos. Porque eu comecei a fazer o canal, não sei fazer quase nada de internet aqui. A sobrinha da minha esposa que me ajudou a fazer o canal. Aí eu vejo os YouTubes que eu já assistia e que eu confio,
normalmente eu falo aqui o que eles falam e dou o nome deles. Então aí, que são YouTubes que eu confio. Aí como eu falei agora do Marcelo Neves do GE, eu confio nele também. Aí o que acontece? E o PC de não ter nem 50 inscritos, mas estou com 758. Por isso e fiz algumas amizades nesse canal. Estou fazendo várias amizades, pessoas que me ajudam uma coisa ou outra. E, é, é, e eu queria agradecer a todos. Fico vendendo açaí de meio-dia à meia-noite com minha esposa, então o único horário mais ou menos que eu tenho para fazer os vídeos é de manhã ou depois meia-noite. Hoje eu estou fazendo agora, que eu tenho um tempo que eu tive que sair de manhã para resolver os negócios, aí estou fazendo o vídeo agora, já vou parar para almoçar para vender açaí. Então, quem puder ajudar, né, se inscreve. Quem já está inscrito, dá o like, compartilha, dá o hypar para melhorar a pontuação do canal e pede os amigos todos que forem tricolores também, para também se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar. Quem não está inscrito, mas costuma assistir os vídeos, por favor, se inscreva, dê o like e compartilhe. E peço seus amigos também para se inscrever, dar o like e compartilhar, tá? Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e que está no mundo. E quiserem colaborar para a gente tentar melhorar alguma coisa aqui no canal, eu tenho 2 Pix, tá? Um é um e-mail, o outro é o número menor para quem tem alguma dificuldade, como eu, para digitar por ter mal de passo, ou até por achar melhor usar esse Pix menor, que os dois são do Banco PicPay, tá? Aí é só fazer o Pix, qualquer valor, desde que não faça falta e que seja de coração, tá? Os 2 Pix são paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Tá? Os 2 Pix, como eu falei anteriormente, são do Banco PicPay. Tá? Aí vocês entram lá e vê Paulo Roberto, vê Banco PicPay e façam o Pix para ajudar o canal, se Deus quiser. Desde que não faça falta a vocês. Vamos aguardar agora, ver como é que fica as coisas. Um abraço a todos, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.